Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos falar de um assunto de matemática que costuma cair em concursos públicos e também em vestibulares, tá? Relações métricas nos triângulos retângulo. Então vamos lembrar que o triângulo retângulo, né, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui, esse quadradinho com esse pontinho, significa 90 graus. Nós temos aqui os ângulos do triângulo, são letras maiúsculas, ângulo A, ângulo B, ângulo C. E oposto aos ângulos, nós temos os lados, que normalmente nós representamos com letra minúscula. Então, oposto ao ângulo A, temos aqui o lado A, tá? Que vai de B a C. Oposto ao ângulo C, nós temos o lado C minúsculo, que vai de A a B, tá? Então, nós temos também aqui o ângulo B, cujo lado oposto seria o Bzinho, que vai de A a C. Lembrando que no triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a chamada hipotenusa, tá? Então, o lado Azinho, ou BC, é a hipotenusa. E você tem aqui os outros lados, são os catetos, né? Os catetos. Você tem o cateto C, o cateto B, ok? E aí você tem aquela forma básica do triângulo retângulo, que é essa aqui, ó, que está bem no meio aqui desse quadro mostrativo, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Isso aqui deve estar na mente de vocês até hoje. O que não deve estar na mente são essas relações métricas que nós vamos relembrar agora, né? Então, nós sabemos que os ângulos são letras maiúsculas e os lados letra minúscula. Aí você tem a seguinte situação. Você tem o A, né? O A que é a hipotenusa, e esse A que é uma hipotenusa, logicamente vai ser a soma desse espaço, dessa distância n com a distância m, tá? Essa distância n e essa distância m que está aqui na hipotenusa, nós chamamos de projeções, tá? Projeções de quê? De um dos lados, de um dos catetos do triângulo. Então, por exemplo, aqui o m, esse m aqui, esse m é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E esse n aqui é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Você tem as seguintes relações. B ao quadrado, esse cateto aqui, é igual à hipotenusa, que é todo esse lado aqui, vezes o quê? A projeção dele, que é o m. C ao quadrado, é esse cateto aqui, é igual ao quê? É igual à hipotenusa, veja a sua projeção, que é igual a n, tá? E você também tem essas outras relações aqui. O lado B vezes o lado C sempre vai ser igual à hipotenusa vezes a altura, que é h. A altura você traça aqui de um vértice e faz um 90 graus com a base, tá? E você tem também que a altura ao quadrado vai ser igual ao quê? O produto das projeções, tá? Então é importante que você memorize, além, né, do teorema de Pitágoras, essas relações aqui, porque poderá cair na prova, como caiu nesta questão aqui do Instituto IBFC, tá? Então vamos ver como é que nós iríamos responder aqui essa, essa questão. Se a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 5 centímetros, então a medida do cateto desse triângulo, cuja medida de sua projeção sobre a hipotenusa mede 16 sobre 5 centímetros é igual a, tem essa alternativa aqui. Então vamos ver o seguinte, vamos ver aqui como é que seria essa projeção, né? Vamos ver aqui como é que seria essa projeção. Supondo aqui, né, um triângulo, mais ou menos aqui o desenho, né? Um triângulo retângulo, aí você tem aqui a projeção de um cateto. Vamos colocar que aqui a projeção seja C, tá? Hipoteticamente. Desse cateto aqui. A projeção que ele está falando mede quanto? Mede 16 sobre 5. 16 sobre 5, tá? Isso aqui é a projeção. Então ele quer saber o seguinte: a medida do cateto C, cuja projeção é 16,
sobre 5, qual é nesse triângulo retângulo? Ele deu que a hipotenusa mede quanto? A hipotenusa mede 5, tá? A hipotenusa mede 5. Então, você lembrando aqui da fórmula que a gente viu anteriormente, se você não lembra da fórmula, volta lá no vídeo, você sabe que é a projeção, né? Que o cateto C ao quadrado, o cateto C ao quadrado é igual ao quê? É igual à hipotenusa, que no caso aqui é 5, né? Vezes a sua projeção, que no caso aqui, qual é a projeção de C? Esse espaço que ele deu aqui, que seria 16 sobre 5, né? Então, 5 vezes 16 sobre 5, você pode simplificar aqui, daria quanto aqui? Daria C ao quadrado, que é o cateto procurado, igual a 16. Ora, quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, 4 centímetros, qual seria a resposta? Letra C, tá? Então, uma questão bastante simples, se você souber dessas relações métricas do triângulo retângulo, tá? Então, guardem essas relações métricas, porque bastando aplicar formas, você conseguirá achar o que é pedido. Gostaram? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, põe nos comentários, tá? Se você gostou, curtam e inscreva no nosso canal de modo que a gente possa ajudar outras pessoas aí no seu intuito de passar no concurso público ou no vestibular. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.